Então, bom dia a todos. Então, o tema que eu escolhi, como sempre, é muito difícil escolher um tema, mas eu penso em trazer algo que possa ser diferente e que possa ser uma coisa mais original. Então, eu escolhi a natureza do ser humano, porque ah, temos um capítulo no princípio divino que é sobre a criação, e os verdadeiros pais sempre nos ensinaram que a criação, foi feita com um propósito. E no mundo lá fora, muitas vezes, as pessoas não conhecem esse verdadeiro propósito para o qual os pais celestiais criaram o nosso mundo. Então, eu vim trazer mais ou menos uma comparação de como o nosso ser humano se relaciona com a natureza e com a criação do Pai Celestial, mas de um ponto de vista mais científico, para ser algo porque até o verdadeiro pai e a verdadeira mãe sempre falam que a ciência e a religião hoje em dia andam de mãos dadas e têm que andar de mãos dadas, para conseguirmos, para conseguirmos atingir um equilíbrio entre essas duas vertentes. E até agora no semanário a verdadeiramente estava já a comparar-nos a nós com um elemento da natureza, que era a água pura. Então, realmente há várias coisas no ser humano que eu vou apresentar a seguir que se comparam com o universo e com a criação do Pai Celestial. Então, eu vou começar com umas palavras do Chan Song Yong. Vou passar a ler. Então, Deus e a criação. Deus não criou originalmente todas as coisas do céu e da terra como um brinquedo ou um hobby. Ele não os criou sem propósito ou direção, ou sem uma certa filosofia. Pelo contrário, ele criou-os com um grande propósito baseado na filosofia do grande universo. Portanto, não podemos negar que a filosofia baseada no coração de Deus está presente em todas as coisas existentes, desde as criaturas mais insignificantes até todo o universo. Então, com que propósito Deus os criou com tal filosofia? Sem dúvida, o seu objetivo era ver um mundo ideal baseado no amor de Deus. Isto é, um mundo onde nos comunicamos com amor, somos alegres com amor, vivemos com amor e morremos com amor. Quando acordamos e abrimos os olhos, vemos tudo desenrolar-se diante de nós. De todas as coisas que vemos, recebemos alguma impressão indireta e misteriosa, e pela maneira como os nossos sentidos respondem, essas coisas são aprimoradas em nossa vida diária. Então, como o verdadeiro pai estava a dizer, Deus realmente criou o universo para o amor, e a criação desse universo, que foi a primeira, foi antes de criar o ser humano, realmente era um reflexo do que Deus ia criar depois, que éramos nós, como o seu parceiro objeto. A Bíblia descreve a criação do céu e da terra por Deus, em termos simples, dizendo que Deus criou o céu e a terra através da palavra. As estrelas apareceram quando Deus disse: haja estrelas, e a terra apareceu quando Deus disse: haja terra. Mas vocês devem estar cientes de que neste processo Deus manteve o princípio da progressão, transformando pequenas coisas em grandes coisas, de acordo com a ordem e lei infinitas. De acordo com esse princípio, depois de criar todas as coisas, Deus criou os nossos antepassados Adão e Eva, concentrando as essências de tudo no universo. Algumas pessoas que oram chamam a natureza de Bíblia o número um. A natureza da Bíblia o número um. Não fica em segundo lugar. A Bíblia que descreve a história de Israel nem sempre transmite uma mensagem clara. Vocês sabem o quanto balancei a cabeça enquanto lia? Pode ser muito ambíguo. As pessoas entendem o que querem dela, como se fosse um cartomante contando a sorte. Para alguns é uma forma de escapar da realidade. Portanto, o mundo natural criado por Deus é melhor que a Bíblia para realizar a difícil tarefa de julgar os factos e esclarecer tudo do começo ao fim. Então, aqui o verdadeiro pai queria dizer que, pronto, nós temos a Bíblia e a Bíblia realmente descreve factos, mas são factos segundo metáforas. E nós temos a natureza toda à nossa volta e o que nós queremos saber, nós podemos olhar pela natureza e descobrir. É uma coisa que, pelo nosso contacto com a criação, podemos obter alguma informação e realmente a verdade, porque Deus pôs toda a informação que nós necessitamos na criação que Ele nos deu. Então, eu queria começar com uma coisa muito importante que já vem muitas pessoas a falar na área da ciência, que é como o contacto com a natureza vai influenciar as nossas emoções. Então, o contacto com a natureza desempenha
um papel fundamental na nossa saúde emocional e bem-estar. Cada vez mais pesquisas têm revelado os benefícios significativos que a conexão com o ambiente natural pode trazer às nossas emoções e qualidade de vida. Quando nos envolvemos com a natureza, seja ao caminhar numa floresta, ou nadar num lago, simplesmente ao passar tempo ao ar livre, algo notável acontece às nossas emoções. Primeiramente, a natureza oferece um refúgio tranquilo da agitação do mundo moderno. Ela proporciona um espaço para desacelerar, relaxar e recarregar as nossas energias. A exposição a paisagens naturais, como montanhas, praias ou áreas verdes, pode reduzir significativamente o stress e a ansiedade. Apenas o ato de observar a beleza natural pode ter um efeito calmante e restaurador nas nossas emoções. Então, hoje em dia, o nosso mundo é feito de muita pressa. Nós temos que ter tudo para ontem. O mundo está a avançar tão rápido e às vezes só o simples facto de nós pararmos e termos atenção às coisas que nos rodeiam pode ser um, uma maneira de relaxamento, de nós nos sentarmos e pensarmos que, pronto, podemos ir com calma e podemos ter esse espaço para nos conseguir expressar. Além disso, a natureza convida-nos à prática da atenção plena. Quando estamos ao ar livre, somos mais propensos a conectar-nos com o presente, a prestar atenção aos detalhes e a estar consciente dos nossos sentidos. Isso promove um estado de atenção plena que pode aliviar sentimentos de preocupação e ruminação, frequentemente associados à ansiedade e à depressão. Pronto, esta atenção aos detalhes é algo que às vezes também nos passa de lado. Estamos, por exemplo, essa pressa de termos que fazer tudo, às vezes perdemos, tipo, perdemos isso de olharmos aos detalhes que estão à nossa volta, e eu acho que isso também vai um pouco à vertente da meditação, de nós nos conseguimos concentrar ah, em nós próprios e nas nossas emoções, e também prestar atenção aos detalhes. E eu acho que isso já é por si só uma forma de conseguirmos um bocadinho nos afastarmos desse stress. Pois. O contacto com a natureza também estimula a libertação de endorfinas, neurotransmissores que melhoram o nosso humor e reduzem a sensação de dor. Isto pode resultar numa sensação geral de felicidade e contentamento. Assim, a natureza desempenha um papel vital nas nossas emoções, proporcionando um refúgio de calma, promovendo a atenção plena, estimulando a libertação de neurotransmissores positivos e incentivando também a atividade física, porque também é na natureza que nós podemos também fazer vários desportos ao ar livre, ou fazer caminhadas, o que também ajuda bastante na nossa saúde e no nosso bem-estar físico e emocional. Ok, nós sabemos que até no nosso princípio divino o número 4 é um número que é muito falado e também desde sempre e desde o início da história que o número 4 reflete um estado de equilíbrio e um estado de, pronto, de equilíbrio. Então eu vim trazer também os quatro elementos e como os quatro elementos se relacionam connosco e com o nosso corpo físico, com o nosso corpo emocional, e com o nosso corpo energético. Então, os quatro elementos que são a terra, água, ar e fogo aparecem nas grandes tradições místicas como símbolos de nossa natureza profunda e desconhecida. A terra, a água, o ar e o fogo formam um sistema simbólico organizado que gera todas as florestas, todos os seres vivos e permite o funcionamento de toda a mecânica do planeta e do sistema solar. Então, desde muito cedo que as pessoas vêm relacionando o mundo com o ser humano. E os quatro elementos vão aparecer em várias tradições místicas como símbolos da nossa natureza desconhecida. Enquanto a ciência moderna ocupa-se em refutar a tese que os quatro elementos podem ser a base do nosso corpo humano e do mundo material, os filósofos antigos baseavam-se muito nisto de observar como os elementos da natureza se podiam relacionar connosco próprios. Então, as principais tradições religiosas do mundo estão impregnadas de simbolismos relacionados a esses elementos. Depois temos que, na Torá judaica, por exemplo, que também é a base do cristianismo, o homem vem da terra inicialmente modelado pelas mãos do Criador, que em seguida sopra dentro das suas narinas o ar. Quando esse fogo de Deus percorre as paredes internas do corpo humano, este ganha a vida. Vê-se aí a colisão dos elementos terra, da água que lhe permite a liga para modelar o corpo, o ar proveniente do fogo divino que lhe dá a vida. Quando olha para si mesmo no espelho, o que vê de imediato? Vemos um corpo físico.
Isto foi uma coisa que eu li que eu também achei muito interessante. Com cabeça, tronco e membros. Esse corpo é denso, concreto, é possível percebê-lo com o tacto, enxergá-lo com a visão, senti-lo com o olfato, etc. Mas você percebe que não há só um corpo físico ali. E aqui também temos um paralelismo com mesmo a religião em sabermos que nós temos também um corpo físico e um corpo espiritual a coexistir. Se assim o fosse, não passaria de um boneco de cera. Você percebe que esse corpo tem calor, vibra, está vivo, tem tremores, sensibilidades, reflexos, está em movimento, assim como as águas do mar. As tradições antigas costumavam dizer que este corpo físico que temos está envolto em um outro corpo, menos denso, chamado de corpo energético. E o encontro dos dois permite a animação, a vida. Isso é muito parecido com os estados físicos do mineral e da água. A água tem densidade menor que a pedra, tem mais mobilidade, mais vida, e do encontro da água com as pedras nasce a argila moldável. O nosso corpo físico é semelhante à terra, ao mineral, o nosso corpo energético assemelha-se à água, e o nosso corpo emocional assemelha-se ao ar, e a nossa mente ao fogo. Então, por exemplo, eles estão a fazer uma analogia ao nosso corpo ser do elemento terra e o nosso corpo emocional ser do elemento água, que é algo mais fluido, e é assim que eles viam isto. Depois também há algo muito interessante que eu estudei, que é a teoria dos humores, que antigamente os filósofos sabiam que nós tínhamos, pronto, eles sabiam, eles pensavam e baseavam as suas teorias, que nós temos quatro fluidos no nosso corpo. E a saúde e a doença baseavam-se na combinação desses fluidos no nosso corpo humano. Então, o corpo do homem contém o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. E estes quatro humores relacionavam-se também com estes quatro elementos e também com as quatro estações do ano. Portanto, era uma coisa que também diziam que o nosso corpo se relacionava assim com o ambiente à nossa volta. Eu trouxe uma coisa divertida, que também não sei se vocês conhecem, mas eles diziam que é daí que vêm os humores. Por exemplo, o estado do nosso humor, se nós estamos de bom humor, se estamos de mau humor, vem dessa palavra que eram os humores, que eram esses líquidos do nosso corpo. E diziam que a quantidade desse líquido no nosso corpo, no corpo de cada pessoa, iria definir a personalidade de uma pessoa. Então, temos aqui quatro tipos de personalidades que dependem desses quatro humores, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Qual é que vocês acham que vocês são? Quem é que daqui é colérico? É um equilíbrio, equilíbrio. Olha, às vezes é mesmo isso. Olha, eu fiz um teste e no meu dava que eu sou sanguínea, porque eu sou muito positiva, sou alegre, pronto, estou sempre assim receptiva, extrovertida, mas depois também temos o colérico, que é mais um líder e é mais explosivo, e depois temos o fleumático, que são pessoas mais tranquilas, que levam a vida assim, às vezes as emoções nem batem muito nelas, o stress. E depois os melancólicos que são pessoas mais cabisbaixas, que são mais discretas e que também têm um comportamento mais introspectivo. E isto é muito engraçado porque eles baseavam a nossa personalidade tanto nesses quatro humores, por exemplo, o sanguíneo era pessoas que tinham uma maior quantidade de sangue, depois tínhamos o fleumático que tinha mais fleuma no organismo, e isto fazia com que se relacionasse também com, como eu pus aqui atrás, pronto, com o fogo, com a terra, com a água e com o ar. Depois eu também fui buscar um bocadinho de como o clima e a meteorologia vão influenciar o nosso estado de espírito. Então eles dizem que fizeram uma relação entre os sentimentos e o estado de humor dos indivíduos com a temperatura e o clima do local onde estavam. Dessa forma, descobriram que nos dias mais frios as pessoas relataram sentimentos negativos, enquanto em dias mais ensolarados o bom humor era elevado. Pelos vistos, tipo, há algumas pessoas que também é ao contrário, por exemplo, há em dias de chuva que trabalham melhor ou que se sentem melhor, e em dias ensolarados, quando sentem-se mais moles e querem mais ficar assim. Por exemplo, a mim é ao contrário, por exemplo, quando está muito sol, eu sinto-me mais em cima e com mais vontade de trabalhar, e às vezes quando está a chover e nublado, eu estou assim, ai meu Deus, não me apetece fazer nada, só me apetece estar na cama. Mas é engraçado como realmente a natureza nos influencia nas nossas vidas diárias, influencia nos nossos sentimentos e emoções, e também, como vamos ver mais à frente, também há muita relação entre
mesmo o nosso corpo físico. Pode dizer-se então que o clima é capaz de influenciar o estado físico, o estado de espírito das pessoas, como o próprio nome diz, indica. Temos também a depressão sazonal, que ocorre em determinadas estações do ano, sendo mais comum no inverno e no outono. Nesses períodos onde há pouca luz solar, a produção de serotonina no cérebro vai ser prejudicada e assim as pessoas sentem-se mais deprimidas nessas alturas do ano. Outro estudo que eu encontrei foi que o universo é uma rede neural cosmológica. Então aqui já é mais um aspecto físico e também do funcionamento do universo a comparar com o funcionamento do nosso próprio cérebro. O universo funciona como um enorme cérebro humano, foram encontradas semelhanças entre o cérebro humano e a rede cósmica de galáxias. Então, os neurónios que nós temos no cérebro, que são vários, compararam-se às galáxias, ao número de galáxias, e também os nós que são conectados com filamentos. E aqui podemos ver duas imagens em que, pronto, na primeira temos a comparação entre a rede neural biológica e a teia cósmica universal, que vemos muitas semelhanças e que é muito parecido. E também na segunda imagem também é uma secção do cérebro humano e uma secção simulada do cosmos, ou seja, é mesmo uma comparação que, meu Deus, nós pensamos que Deus criou mesmo um, todo o universo e até nós próprios à sua imagem, e que nós conseguimos ver isso em vários aspectos do nosso universo. E depois eu também tenho aqui muitos outros exemplos que podem ver, por exemplo, o leito de um rio é muito semelhante aos nossos pulmões e aos nossos alvéolos pulmonares. Também temos aqui a comparação de raízes de árvores com sistemas de vasos sanguíneos. E ali em baixo temos as nossas raízes das palmas das mãos são muito semelhantes às das folhas. Um, e também temos ali um olho que é semelhante a uma galáxia. Então realmente é muito interessante. Pronto, eu queria terminar com esta frase do verdadeiro pai, que Deus fez o universo e tudo o que nele existe para ser um livro didático para ajudar os seus amados filhos e filhas a encontrar o ideal de amor. Então, realmente, nós devemos pensar no universo e na criação de Deus como um livro que nos possa guiar, e onde nós possamos encontrar realmente tanto a nós próprios como o nosso objetivo no mundo. Eu acho que isso é muito importante. E como sabemos, o verdadeiro pai gostava muito da natureza e também a verdadeira mãe. E hoje em dia fala-se muito em nós protegermos o nosso planeta e como nós podemos trabalhar com a ecologia para conseguirmos salvar o que Deus nos deu. Então era isso que eu queria dizer hoje, e obrigada. Não, porque eu acho que isto é a internet, não é o PDF. Não, há problema. Bom dia a todos vós. Muito grato por estar aqui e depois da partida da Lia já era suficiente, já foi muito boa e realmente gostei imenso. Estava muito bem estudado. Agora venho aqui acrescentar um pouco que é completamente diferente, mas também é muito importante. É sobre uma matéria que eu estou a participar no Rainun, atualmente, e eles debatem realmente isto da integridade sexual e como nos tornarmos perfeitos indivíduos perfeitos para abraçar a bênção do casamento. E venho aqui partilhar este estudo foi o resumo da primeira etapa que eu fiz com eles. Espero que vocês também consigam tirar alguma inspiração daqui.
Então, vamos começar. Isso é sobre a ética sexual absoluta. E atualmente vivemos numa sociedade em que as pessoas têm uma visão distorcida do sexo através da publicidade e do entretenimento nas escolas, que incentivam a experimentação sexual. Há tantas opções aceitáveis e disponíveis no mundo do sexo livre que falsamente prometem felicidade. Estas atividades substituem a verdadeira intimidade a favor de uma falsa imitação de prazeres a curto prazo, resultantes da visualização de pornografia ou de outras atividades sexuais que se servem a si próprias. Atualmente, as pessoas questionam o valor da questionam o valor do casamento e a necessidade de se comprometerem com uma pessoa para o resto das suas vidas. Com perguntas sem resposta sobre o sexo, os jovens sentem-se perdidos e são deixados a descobrir por si próprios, recorrendo frequentemente à internet para obter informações. Os mal-entendidos em torno do objetivo dos órgãos sexuais têm levado à confusão. Em vez de praticarem o sexo de forma que Deus quis, as pessoas utilizam-no muitas vezes apenas para o prazer egocêntrico. Tornam-se uma mercadoria que pode ser comprada e vendida. O sexo perdeu o seu valor precioso porque nunca ninguém explicou completamente porque é que Deus o criou. Não, não é de admirar que muitos de nós estamos confusos sobre o casamento e a sexualidade. Os jovens não têm modelos saudáveis que lhes mostrem a importância de manter a pureza, onde é que eles, onde é que eles encontram uma educação valiosa sobre o objetivo dos seus órgãos sexuais e a santidade do casamento. Quem prepara os noivos para um casamento de uma família centrados em Deus e no futuro? O verdadeiro pai disse que temos de criar um movimento de amor puro para educar toda a gente sobre a importância de manter a sua pureza em preparação para um casamento saudável. Porque é que devemos tratar o sexo como algo sagrado? Muitos jovens estão a crescer acreditando que devemos, devemos todos nós devemos poder fazer o que quisermos com os nossos corpos. Os filmes, a televisão, as redes sociais, até nas escolas, validam e incentivam as atividades sexuais, casuais e egocêntricas. No mundo atual, a ênfase é colocada na liberdade de escolha, na gratificação imediata e em fazer o que nos parece certo. Entretanto, a intimidade perdeu-se e os problemas sociais estão a aumentar. As gravidezes indesejadas, o tráfico de seres humanos e a prostituição e a dependência da pornografia estão a aumentar devido à aceitação pela sociedade do sexo livre. Agora, com a revelação dos verdadeiros pais sobre o verdadeiro significado dos órgãos sexuais como o palácio mais sagrado de Deus na Terra, podemos experimentar um amor que foi feito para brilhar por toda a eternidade. Deus criou os órgãos sexuais como a sua maior obra de arte. Como o amor, a vida e a linhagem estão ligados aos órgãos sexuais, esta é a parte mais sagrada do nosso corpo. É por isso que devemos tratá-los com o mesmo respeito que tratamos Deus. O verdadeiro Pai ensina que Deus foi separado de todos os seus filhos porque os nossos primeiros antepassados não consideraram os seus órgãos sexuais como sagrados. Quando cedemos a versões baratas do sexo, como a pornografia e a masturbação, perdemos a nossa ligação com o nosso cônjuge e com Deus, e eventualmente ficamos sozinhos e isolados. O verdadeiro Pai trouxe uma compreensão única e profunda do valor sagrado do sexo. Por causa da sua fundação, os casados abençoados estão agora a ser educados para honrar os seus órgãos sexuais e criar casamentos bem-sucedidos, trazendo grande alegria a Deus. Nós nascemos através do amor, vivemos as nossas vidas no amor e passamos para uma vida depois da morte, no mundo do amor. A morte não é algo a temer. A morte é uma mudança de local. É deixarmos o reino do amor humano limitado e expandirmos para um mundo ilimitado que transcende o tempo e o espaço. Um reino de amor sem limites. Deus tem trabalhado incessantemente para revelar a verdade sobre os órgãos sexuais e o amor conjugal, incluindo a vida conjugal após a morte. Que há 2000 anos, Jesus também falou sobre a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele resumiu bem quando disse: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Não é por uma razão que o amor conjugal é o mais difícil, tirando o amor de irmãos ou o amor parental. Quando os casais estão a experimentar o sexo absoluto, satisfazem com alegria as paixões, paixão, as necessidades e os desejos um do outro. Os casais absolutos têm relações que brilham e irradiam amor. O céu é criado onde quer que eles vão. Adão e Eva
poderiam ter desfrutado desta quantidade de amor conjugal se tivessem vencido a tentação do amor egocêntrico. Como o mundo nunca viu um exemplo de um casal ideal, tem sido difícil para nós entender o que significa ou como é o sexo absoluto. Os verdadeiros pais são os primeiros a dar o exemplo de que é um casal absoluto e a ensinar como alcançar esta qualidade de amor nos nossos próprios casamentos. Marido e mulher são parceiros eternos, dados um ao outro pelo céu. Ao terem filhos, tornam-se os co-criadores do verdadeiro amor, da verdadeira vida e da verdadeira linhagem. E a origem daquilo que é absoluto, único, imutável e eterno, a fidelidade no casamento, que podemos chamar de sexo absoluto, está centrada em Deus e o sexo livre está centrado em Satanás. Um casal ideal nasce num lugar onde os dois atingem a unidade completa. O amor absoluto existe nesse lugar, nesse mesmo lugar. Deus virá habitar nesse lugar, onde o amor é absoluto e imutável. Quando um marido e uma mulher vivem juntos, são os mais felizes se experimentarem furacões, tempestades e trovões como parte dos altos e baixos da vida, e perseguirem o ideal do amor enquanto experimentam tais sentimentos diversos, em vez de viverem confortavelmente durante toda a sua vida. O que ia se tornar uma vida aborrecida, se fosse sempre só coisas boas. Quando dizemos amo-te ao nosso cônjuge, isso pode significar muito mais. É expresso através de ações. O amor começa com o investimento. O verdadeiro amor começa com o ato de dar. Este é um princípio universal, porque o universo move-se de acordo com esta lei e as suas regras têm este conteúdo. Se agirmos apenas para receber, esta é uma traição ao universo. Já alguma vez pensaram como terá sido a vida de Adão e Eva antes da queda? A Bíblia diz que eles não tinham vergonha, apesar de estarem completamente nus. É difícil de imaginar, não é? O mundo em que vivemos atualmente torna difícil manter os nossos corações livres de luxúria ou vergonha no que diz respeito ao sexo. Imagens provocantes em outdoors, na internet e na televisão estão por todo lado. O Verdade Pai quer trazer um mundo de volta ao padrão original de Deus. Mas como é que podemos colmatar esta lacuna? A única maneira de conter os nossos pensamentos descontrolados é colocar limites nas nossas vidas para nos protegermos. Estes limites, usados eficazmente, podem manter-nos seguros e no caminho certo para os nossos objetivos. Sendo assim, o período da adolescência é o momento mais crítico para preservar a pureza sexual e criar um relacionamento vibrante e dinâmico com Deus. O Verdadeiro Pai deu aos jovens conselhos práticos sobre como criar esta relação, alimentá-la e atingir a maturidade. Ele diz que é necessário prepararem-se durante os anos da adolescência, sendo a porta do amor só se abre quando chega a hora e é preciso esperar que ela se abra para entrar. Podes abri-la com orgulho depois de teres te tornado dono do amor. A necessidade de seguir este princípio continua também após a bênção. A lei celestial da fidelidade absoluta é mais importante do que a própria vida. A fidelidade absoluta no amor conjugal é a maior bênção que o céu concedeu à humanidade. Ou seja, o nosso desejo sexual é poderoso e belo, mas pode levar a comportamentos destrutivos. Podemos ter a rotina de usar o telemóvel na cama se esse hábito nos leva a ver pornografia. Talvez seja necessário deixar o telemóvel fora do quarto à noite. Alguns limites que criamos podem ser apropriados para toda a nossa vida. Outros podem ser necessários apenas por um curto período de tempo até que possamos desenvolver a autodisciplina para que nos permita viver sem eles. Sendo assim, o Verdadeiro Pai enfatiza que devemos viver uma vida de pureza absoluta para que possamos desfrutar de uma bela relação sexual com o nosso cônjuge. Quando temos um objetivo claro para a nossa vida, não queremos correr o risco de passar por cima de barreiras para obter uma emoção rápida e breve. Podemos sentir-nos seguros e gratos pelas restrições que nos impedem de trocar a nossa felicidade futura por algo menor. Se desenvolvermos uma visão forte de nossa sexualidade e fizermos um grande esforço, acabaremos por experimentar o amor absoluto que Deus planeou originalmente. Entende? O Verdadeiro Pai ensina também que a pureza tem a ver com o domínio de si próprios, do treino da mente e do corpo, para resistir à tentação sexual. Ele conhecia esta luta e lutou vigorosamente para ser vitorioso na sua unidade de mente e corpo. Por um coração de pai, ele avisa-nos para evitarmos cenários onde podemos ser tentados e encoraja-nos a fortalecer a nossa mente através de uma vida de fé. O Verdadeiro Pai também diz que o poder do desejo sexual é igual ao poder do nosso desejo de encontrar Deus, e é por isso que é um desafio tão grande. Realmente esta frase fez muito sentido para mim quando eu comecei a aprender isto. Realmente por isso é que é tão forte esta tentação, porque é o nosso desejo de conhecer Deus.
Pessoalmente, a presença de Deus está à nossa volta enquanto caminhamos por um campo de girassóis amarelos brilhantes, quando descemos um rio fresco num dia de sol ou quando contemplamos o rosto adorável de um bebê. Nada exprime tanto o amor de Deus como uma família unida e cheia de amor verdadeiro. A inocência das crianças e a beleza da natureza recordam-nos a intenção de Deus de ter um mundo perfeito. No entanto, todos nós sabemos que este mundo está longe de ser perfeito. Como podemos, então, criar uma família enraizada numa ética sexual absoluta e livre da influência deste mundo decaído? Eu gosto de dar um exemplo de como eu vou, um modo, ou um manual de instruções, como eu prevejo seguir e ensinar também a minha futura família. E é assim, pode parecer que a ética sexual absoluta é um ideal inatingível, dada a cultura em que vivemos atualmente. No entanto, as palavras do Verdadeiro Pai convidam-nos a acreditar que podemos fazer isso com a ajuda de Deus. Ou seja, se nós precisarmos, temos a ajuda de Deus. Deus está sempre presente na nossa vida. O que é que o Verdadeiro Pai quer realmente dizer com a frase ética sexual absoluta e como seria as nossas famílias? E aqui está descrito. Os pais que estão comprometidos com a fidelidade e desfrutam de uma relação sexual apenas com um com o outro, comunica, comunicam amorosa, aberta e regularmente com os seus filhos em crescimento, alimentam constantemente as suas razões para valorizar o sexo absoluto. Assim, os filhos aprendem desde cedo a valorizar os seus órgãos sexuais como sagrados e comprometem-se a viver com absoluta pureza até receberem a bênção. Nestas famílias, as crianças se sentem mais estáveis e seguras porque têm uma mãe e um pai que expressam abertamente o seu amor um pelo outro. Elas crescem com um modelo saudável de amor conjugal, um forte contraste com o romance de Hollywood. Os seus pais não dependem das escolas para a educação sexual. Em vez disso, aumentam a responsabilidade e têm conversas abertas permanentes sobre a sexualidade. Estas conversas tornam-se memórias preciosas e inesquecíveis e ajudam as crianças a estabelecer uma visão clara do seu casamento. Todas as crianças desejam crescer numa família com uma mãe e um pai que se comprometem a ficar juntos para sempre, que se amam e abraçam os seus filhos como fruto do seu amor. As crianças não teriam nascido com este desejo se fosse um sonho inalcançável. Não podemos alterar o nosso passado, mas podemos mudar o nosso futuro, criando famílias enraizadas numa ética sexual absoluta. Sendo assim, a proximidade e a piedade filial crescem à medida que as crianças ultrapassam os seus medos, falam com os seus pais sobre os seus erros e recebem compreensão e graça. É mais provável que os seus filhos confiem nos seus pais, que partilhem honestamente os seus próprios erros e a forma como os ultrapassam. As crianças que são expostas à pornografia ou descobrem a masturbação por acidente ou por curiosidade podem falar com os seus pais porque a família tem uma base de confiança. Com amor incondicional e orientação, os pais podem ajudar os filhos a manter-se alinhados com a sua consciência e evitarem hábitos perigosos que podem prejudicar a sua futura bênção. Os pais podem ouvir as suas confissões sem julgamento ou desapontamento. Consequentemente, os filhos sentirem-se capacitados para reinvestir os seus esforços para proteger a sua pureza sexual. Eles honram a sua pureza sexual em si mesmos e nos outros. E, falando disto, eu não sei se vocês conhecem esta arte japonesa, chama-se Kitsugi, é a beleza das cicatrizes da vida. E o Kitsugi é uma técnica centenária do Japão que consiste em reparar as peças de cerâmica quebradas, transformando-as numa filosofia de vida. Ou seja, quando um prato ou uma louça se parte, eles usam uma cola especial que tem a textura de ouro, é dourada, e eles voltam a colar as peças e torna-se ainda mais bonita do que era antes. E nota-se que já passou por um desastre, mas conseguiu recuperar e foi dar um novo uso a esta peça. Pois é, isto é o é a net.
Antes, só para concluir, eu muitas vezes fala-se da pureza e eu gosto de ver a pureza de uma maneira diferente, não só do ato sexual, que é o mais óbvio, mas também gosto, na essência, gosto de abordar a pureza de um ângulo diferente, ou seja, da pureza do coração, que é a nossa capacidade de amar plenamente. Por isso, quando magoamos o nosso coração e magoamos o coração dos outros, diminuímos a nossa capacidade de amar puramente, acrescentando complexidade e também desconforto ao ato de amar. A forma de encarar a pureza tem deixado muitos em desespero, sem esperança de a alcançar, afastando-se da bela bênção que Deus preparou para eles na sua vida. O coração de Deus é grande o suficiente para perdoar e providenciar um caminho para que a pureza seja restaurada. Não importa o que aconteceu no nosso passado, todos nós somos dignos do amor de Deus. É útil considerar a nossa pureza como um jardim. Para cuidar das plantas em crescimento, preparamos o solo, regamos e cuidamos delas diariamente, garantindo que recebem todos os nutrientes adequados. Se notarmos que as nossas plantas estão a enfraquecer, basta tempo e investimento para as cultivar de novo, para que possam florescer e voltar a exprimir a sua verdadeira beleza. O que estava partido pode ser restaurado, assim como aquela arte do Japão, Kitsugi. Aju. Obrigado. Então agora vou fazer a oração. Renata Social, muito obrigado por este dia. Nos proporcionaste mais um dia de aprendizagem e obrigado por todos os irmãos que estão aqui presentes. Espero que também estejas com todos os irmãos que não puderam estar aqui presentes. Podemos ver aqui para que podermos partilhar entre nós, para que possamos partilhar para todas as nossas ideias. Para que possamos realmente ter novas matérias, participar também cada dia. Este conteúdo, eu e a Lia, também possa ser útil para todos nós. Durante toda a nossa vida, que poderá crescer com o tempo. Este reporte e hora, meu nome é Flávio Santos, Cabral. Obrigada. Oi? Obrigada, Lia e Fábio. Efetivamente, conteúdos muito diferentes, mas igualmente importantes. Vamos agora só anunciar, os próximos oradores da semana que aí vem. É almoço partilha, o próximo domingo. Vai ser dado o testemunho pela Paula Berto e o MC vai ser o Breno e a escolinha vai ser dada pela Lia. Exato. Pronto, a Lia não é da família, mas também, mas pode ser adotada. Agora, vamos só ficar à espera. Eles também. Ok, coitados. Pronto, nós vamos ter uma apresentação dos meninos, mas vocês não vão ver. É por isso que vocês têm que vir cá presencial, está bem? Pronto, ok. Então, uma boa semana para todos vocês. Tchau, tchau.